as we face this critical election for our country, I launch my manifesto for Britain's future. A manifesto to see us through Brexit and beyond. A plan for a stronger, fairer, more prosperous Britain. Olá, amigos do Portal Locus. Eu sou Victor De Franceschi e esse é mais um boletim internacional diretamente de Londres. No próximo dia 11 de dezembro, o parlamento inglês irá votar o acordo final proposto pelo governo da primeira-ministra Theresa May para concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia. O acordo já foi aprovado pela Comunidade Europeia e agora segue para o parlamento para aprovação ou não. A tendência é que o acordo seja rejeitado e, com isso, o caos político que se instaurou na Inglaterra desde o referendo de 2016 se prolongue por mais algum tempo. No dia 29 de março de 2017, o governo britânico acionou o artigo 50 do Tratado de Lisboa para formalmente comunicar que sairia da União Europeia em exatos 2 anos. Desde então, foram inúmeras reuniões entre as autoridades britânicas e da União Europeia para negociar uma saída pacífica e conciliatória, que minimizasse os impactos negativos para ambas as partes e proporcionasse algum grau de previsibilidade do que ocorreria no dia seguinte. No último dia 14 de novembro, o governo finalmente publicou o que espera ser o acordo final. A recepção foi péssima e mais uma vez o governo de Theresa May esteve por um fio. Seguiu-se uma nova debandada de ministros. O primeiro a renunciar foi Dominic Raab, que ocupou a posição de secretário do Brexit depois da renúncia de David Davids, que foi o primeiro dos ministros a renunciar na debandada que já havia ocorrido em julho, e da qual eu já tratei em vídeo anterior. Repetindo quase literalmente as palavras de renúncia de David Davids, Dominic Raab comentou o porquê da sua renúncia. Been fighting for a good Brexit deal, but the terms proposed to the Cabinet yesterday I think had two major and fatal flaws. The first is that the terms being offered by the EU threaten the integrity of the United Kingdom, and the second is that they would lead to an indefinite, if not permanent, situation where we're locked into a regime with no say over the rules and the laws being applied, with no exit mechanism. And I think that would be damaging for the economy, but devastating for public trust in our democracy. The Prime Minister, though, says that's not the case. I mean, she says this deal has managed to avoid both of those things. Well, I appreciate we have different views, which is why, in fairness, I think she needs a Brexit secretary that will pursue the deal that she wants to put to the country. With conviction, I don't feel I can do that in good conscience, but I respect her, I hold her in high esteem. I think she should continue, but I do think we need to change course on Brexit. Stella McVeigh, a ministra do Trabalho, renunciou logo após Dominic Raab. Publicando a sua carta de renúncia no Twitter, ela se juntou ao coro dos descontentes, apontando que o governo cedeu às exigências da União Europeia a ponto de ameaçar a integridade do Reino Unido. A proposta foi criticada tanto por aqueles favoráveis em permanecer na União Europeia, os Remainers, quanto aqueles favoráveis à saída, os Brexiteers ou Leavers. As críticas mais duras, porém, vieram por parte dos Brexiteers. O principal ponto de disputa foi a solução que o governo encaminhou para o caso da Irlanda do Norte. Os líderes da União Europeia insistiram que um sistema de controle de fronteiras entre a República da Irlanda, país independente do Reino Unido desde 1922, e a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, deveria ser implementado para fiscalizar a circulação de bem entre os dois países, uma vez que a República da Irlanda faz parte do mercado comum europeu. A divisão da Irlanda em 1922, com a criação da Irlanda do Norte sob domínio do Reino Unido, foi um processo traumático para os irlandeses que sonhavam com uma Irlanda unificada e independente. Após um longo e difícil processo, com momentos tensos de conflitos armados envolvendo grupos paramilitares como o IRA e outras organizações similares que resultaram em centenas de mortes, em 2005 finalmente houve a completa abertura das fronteiras entre os dois países. O reestabelecimento de uma fronteira física vai contra a tendência histórica de reaproximação dos dois países e poderia fazer ressurgir movimentos nacionalistas ainda latentes na Irlanda com a possível retomada de conflitos.
é, portanto, uma sugestão inaceitável sobre qualquer aspecto. A solução proposta pelo governo de Theresa May foi que a Irlanda do Norte continuaria fazendo parte do mercado comum durante um período indeterminado, até que uma solução melhor fosse encontrada no futuro e acordada entre o Reino Unido e a União Europeia. Essa solução foi extremamente criticada por dois motivos. O primeiro é que trata de forma desigual diferentes partes do Reino Unido. Na prática, parte do Reino Unido, isso é a Irlanda do Norte, continuaria a fazer parte da União Europeia por tempo indeterminado. Assim, o acordo divide o Reino Unido em duas partes. É a isso que os críticos do acordo, como Dominic Raab e outros, se referem como uma ameaça à integridade do Reino Unido. Aproveitando-se dessa brecha no acordo, Ian Blackford, líder do Partido Nacional Escocês, lembrando que 62% dos escoceses votaram por permanecer na União Europeia, questionou a primeira-ministra. Mr. Speaker, the Prime Minister must explain. The Prime Minister must explain why she continues to deny Scotland the rights and opportunities that her deal offers to other parts of the United Kingdom. That he wants to look to what Scotland should have from the deal. We are leaving the European Union as the whole United Kingdom. We will negotiate as the whole United Kingdom. For the interests of Scotland, remaining in the internal market of the United Kingdom is the most important economic interest. O segundo motivo apontado pelos Brexiteers é que um novo acordo para retirar a Irlanda do Norte do mercado comum europeu teria que ser acordado mutuamente entre o Reino Unido e a União Europeia numa comissão conjunta. Ou seja, na prática, a Irlanda do Norte só poderia deixar o mercado comum com a anuência da União Europeia. Para os Brexiteers, isso fere a independência do país e ameaça a possibilidade de futuros acordos de comércio com outros países. A primeira-ministra Theresa May, porém, defendeu seu acordo no parlamento inglês. Mr. Speaker, the draft text that we have agreed with the Commission is a good deal for our country and for our partners in the EU. It honours the vote of the British people by taking back control of our borders, our laws and our money, while protecting jobs, security and the integrity of our precious United Kingdom. It ends free movement once and for all. Instead, we will introduce a new skills-based immigration system based not on the country people come from, but on what they can contribute to the UK. It ends the jurisdiction of the European Court of Justice in the UK. Yes, it does. We will make our own laws in our own parliaments here in Westminster and in Edinburgh, Cardiff and Belfast, and they will be adjudicated on by UK courts. And it means an end to sending vast sums of money to the EU, so we can take full control of our money to spend on priorities, including our long-term plan for the NHS, to which we've committed to spending over £394 million more per week by 2023-24. Mas não foi o suficiente. O parlamentar Jacob Rees-Mogg, um dos líderes do movimento em favor do Brexit, foi incisivo nas críticas e ameaçou escrever para o, abre aspas, representante de Altrincham and Sales West, fecha aspas, ou seja, assinar um voto de não confiança. Na prática, um voto de não confiança significa que a liderança de Theresa May no Partido Conservador está formalmente ameaçada, e se conseguir assinaturas suficientes, May é destituída da liderança e, por consequência, do cargo de primeira-ministra. My right honourable friend, and she is unquestionably honourable, said that we would leave the customs union. Annex 2 says otherwise. My right honourable friend said that she would maintain the integrity of the United Kingdom. A whole protocol says otherwise. My right honourable friend said that we would be out of the jurisdiction of the European Court of Justice. Article 174 says otherwise. As what my right honourable friend says and what my right honourable friend does no longer match, should I not write to my right honourable friend, the member for Altrincham and Sale West? Prime Minister! Can I say to my honourable friend,
Can I say to my honourable friend? Não convencido com a resposta que obteve, Jacob Rees-Mogg foi em frente com a sua ameaça e protocolou um voto de não confiança no mesmo dia. This is not Brexit. This is a failure of government policy. It needs to be rejected. This is nothing to do with personal ambition. I think a coup is when you use illegitimate procedures to try and overturn somebody who is in office. This is working through the procedures of the Conservative Party. It is therefore entirely constitutional, and dare I say to Newsnight, coup is the wrong word. But what we need is a leader who will say to the European Union, it is impossible to divide up the United Kingdom. It is impossible to agree to a situation where we have a perpetual customs union. It is impossible to pay £39 billion of taxpayers' money for a few promises, which was meant to be £39 billion for an implementation of a deal. And it is impossible for us to allow the continuing jurisdiction of the European Court of Justice. That the problem is that the negotiations have given away on all the key points. Who would make a better leader than Mrs May? The Conservative Party is lucky to be full of talent, and there are many, many people. Well, who do you want me to start with? You've got Boris Johnson and David Davis, and you've got Dominic Raab and Esther McVeigh, you've got Penny Mordaunt. You have streams of talent within the Conservative Party who would be very capable of leading a proper Brexit. Apesar das fortes críticas iniciais, Theresa May conseguiu sobreviver à semana que seguiu a divulgação do seu plano. No dia 26 de novembro, ela conseguiu o aval dos líderes da União Europeia para o seu plano final. Após uma reunião que durou apenas 38 minutos, Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, confirmou o acordo, afirmando que, abre aspas, este é o único acordo possível. How you're feeling today? This is the end of a long process. I am very sad today because seeing the United Kingdom, which is not something less than important, seeing the United Kingdom leave the European Union is a moment of sadness. It's not a moment of celebration. We have reached the best deal possible, and for the UK and for the European Union, but I'm deeply sad. It's the wrong decision, the one which has been taken by the British people. Two questions. If you were a British citizen watching this now this morning, would you tell them that this is a good deal, that there is nothing else on offer? This is the best deal we could have achieved, but if I was a British citizen, I would be deeply sad when imagining the life of my grandchildren. Juncker parecia mesmo estar triste com a perspectiva da saída do Reino Unido da União Europeia. Mas a tristeza contrastou com a indignação e com a irritação quando perguntado sobre a possibilidade do parlamento inglês de rejeitar a proposta. What happens if the British Parliament rejects this, sir? Is there any plan B? I'm not an MP of Britain. Yes, but there must be a plan B. Cuidado, repórter. Juncker tem uma forma muito peculiar de demonstrar carinho. De volta à Inglaterra, Theresa May começou uma campanha para angariar apoio para o seu projeto. A expectativa geral é que o parlamento rejeite a proposta. As previsões feitas pela mídia inglesa refletem a incerteza geral do momento. Faltaria para o governo algo entre 40 a 100 votos para aprovar o acordo, que é muita coisa. A pergunta passa a ser, então, o que acontece se o parlamento rejeitar o acordo? Basicamente, existem 4 possibilidades gerais. O mais suave cenário seria a primeira-ministra voltar a negociar com a União Europeia e ajustar o acordo para garantir a aprovação num segundo round de votações. Analistas apostam que se May puder eliminar o protocolo da Irlanda do Norte, propondo uma melhor solução para o caso das Irlandas, muitos parlamentares poderiam mudar o voto e aprovar o plano. O segundo cenário, esse mais conturbado, seria a aprovação da moção de não confiança iniciada por Jacob Rees-Mogg, removendo assim Theresa May do cargo de primeira-ministra. Nesse cenário, o Partido Conservador apontaria um novo líder, isso é, um novo primeiro-ministro. A tendência, caso esse cenário se confirme, é a eleição de um líder com maior disposição de endurecer nas negociações com a União Europeia. Nesse cenário, aumentam as probabilidades de um Brexit sem acordo.
O terceiro cenário seria a oposição, liderada pelo Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn, aprovar um voto de não confiança. Para isso ocorrer, a oposição teria que aprovar a moção por maioria simples, o que significa contar com o apoio de aliados de May. Se aprovado, o governo seria dissolvido e novas eleições gerais ocorreriam em poucas semanas, tendo o próprio Jeremy Corbyn como favorito. O quarto e último cenário seria o parlamento requisitar um segundo referendo sobre o Brexit. Nesse caso, a saída do Reino Unido da União Europeia seria postergada até que um novo referendo fosse feito. O principal objetivo das negociações entre o Reino Unido e a União Europeia era promover um Brexit planejado, sem conflitos, propiciando aos cidadãos e empresas inglesas e europeias um cenário estável do dia seguinte, eliminando assim as incertezas, tão prejudiciais principalmente do ponto de vista econômico. Porém, à medida que a data de consumação do Brexit se aproxima, as incertezas só aumentam. Prepara a pipoca que vem mais emoções pela frente. Eu sou Victor De Franceschi para o Portal Locus.